Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, por tua palavra, nessa manhã abençoada de domingo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Uma vez mais o Senhor nos alimenta, nos ensina a tua santa palavra, para que possamos entender a tua vontade, em um nome do Senhor Jesus. Vontade essa que nos faz discípulos mais fortes. Ensino esse, palavra essa, que nos torna, Senhor, mais firmes, mais obedientes a Ti. E assim eu declaro, Senhor, a Tua igreja, Senhor, forte, firme e obediente à voz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Louvado seja Deus pela glória de hoje, pela palavra que vamos receber, que tem por título, anote, Estudo da Epístola de Paulo a Tito, parte 1. É a palavra que vamos compartilhar hoje. Estudo da Epístola de Paulo a Tito, parte 1. E vamos à Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1. Aqui nós temos uma carta pastoral, assim como as duas cartas a Timóteo. Nessa carta, o apóstolo Paulo orienta ao pastor Tito, essa que nós vamos ler, como ele deveria agir diante da igreja de Deus. E essa orientação que Tito recebe, meus amados, nos ensina como deve ser o nosso proceder, o nosso comportamento na igreja de Deus. Na medida que a gente for lendo, acompanhando, letra por letra, palavra por palavra, você vai percebendo isso. Você vai perceber esse ensino de como deve ser o nosso comportamento na igreja de Deus. De como deve ser o nosso compromisso com o Evangelho. Como deve ser o nosso agir, a nossa fé, a nossa postura. Porque nós temos que ter uma postura. Você tem que pensar muito nisso. Eu sou um cristão. Eu sou alguém que está buscando a palavra de Deus, que está congregando. Eu não posso estar pensando assim, agindo dessa maneira, envolvido nesse tipo de situação. Afinal, eu sou uma pessoa que estou congregando, eu sou um cristão. Eu não posso estar envolvido nesse tipo de situação aí. Então, eu tenho que ter uma postura, como também uma postura diante das dificuldades, dos problemas. Você não pode se esquecer das palavras do Senhor Jesus, que Ele falou lá em Mateus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Então, quando estamos com problemas, com preocupações, com angústias em nosso coração, qual é a nossa postura? Qual é a primeira coisa que temos que fazer? A quem temos que recorrer? Ao Senhor. Vinde o quê? A mim. É a Ele abençoado. Não é pegar o telefone e correr para contar a sua dor para o incrédulo. Porque o incrédulo, ele não tem nada para edificar a sua vida. Nada. Porque ele está de um lado e você está do outro.
Você está no conhecimento, na luz, e ele está no desconhecimento. Ele está na ignorância, nas trevas. Você tem que colocar em prática o convite de Jesus. Está enfrentando tribulação? A palavra é: vinde a mim. Qual é o convite? Vinde a mim. A primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar Ele. É recorrer a Ele. A palavra dEle. E como resultado, o que é que você recebe desse Deus? Tranquilidade. Descanso. É o resultado que você vai ter por você ter buscado, por você ter recorrido a quem? A Deus. Vinde a mim. Então nós temos aí um convite do Senhor. A primeira pessoa a quem eu devo recorrer é a Ele. Aí depois, você pode se aproximar de quem está no mesmo sentir, na mesma fé, no mesmo lado que você, para conversar. O fato de você buscar em primeiro lugar a Deus, não significa que você não pode conversar com ninguém. Mas é importante que você tenha sabedoria com quem você vai conversar. Porque tem pessoas que a primeira coisa que ela faz é pegar o telefone para ligar, mas para o incrédulo, e se esquece de ter comunhão com quem? Com Deus. É: vinde a mim, filho, e eu vou te dar descanso, eu vou dar paz para o teu coração, vou dar tranquilidade para você. E é uma evidência tão conhecida: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas muitos se esquecem de viver quando passa pela dificuldade. Porque ela recorre a outras pessoas, ela conta a sua dor para outras pessoas, menos para Deus. Então, o convite é: vinde a mim, recorra a Ele. E como resultado, você vai ter descanso, tranquilidade abençoada, em o nome do Senhor Jesus. Você deve buscar ao máximo o congregar para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus, porque é dessa forma que você vai estar mais unido a Ele, a sua voz, a sua palavra, em o nome do Senhor Jesus, porque é tudo que você precisa. Amém? Diga: eu recebo essa palavra. E vamos ao capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo a Tito, a partir do verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, no tempo em que se havia apóstolo, e os apóstolos foram 12, incluindo o apóstolo Paulo, que veio a ser sucessor de Judas. O apóstolo Paulo foi o último dos apóstolos, por nomeação divina, pelo próprio Cristo. Ele não se intitulou apóstolo. É como diz aqui: apóstolo de Jesus Cristo. Amando de quem? De Deus. Bem diferente dos dias atuais. Como a gente vê muitas pessoas por aí se intitulando apóstolo da noite para o dia. E todos sempre com a mesma historinha. Que um anjo apareceu para mim, que eu tive um sonho, uma visão, Deus apareceu no meu quarto e disse: você está autorizado a ser apóstolo a partir de agora. Eu te autorizo. O que é um apóstolo? Vamos pensar por parte. O que é um apóstolo? É aquele que recebe inspiração, a mensagem de Deus, a revelação direta de Deus, ou seja, a palavra, para ser colocada na Bíblia. E os apóstolos, eles já receberam o que tinha que receber e passaram para o povo, para a igreja, o que está escrito o quê? Na Bíblia. O que tinha para ser recebido, os apóstolos já receberam.
E eles passaram para a igreja de Cristo. E está aqui na Bíblia. Agora eu pergunto, o que foi que esses homens, nos dias de hoje, que se intitula apóstolo, receberam direto de Deus? Nada. Não receberam absolutamente nada para ser colocado na Bíblia. Nada. Sendo assim, quem é o primeiro e único apóstolo da graça é Paulo. O fato de eu pregar, ou outra pessoa pregar o evangelho da graça, isso não dá o direito, isso não autoriza ela a se intitular um apóstolo. Isso não faz de mim um apóstolo. O fato de eu pregar, o fato de eu repetir o evangelho revelado ao apóstolo Paulo, o único apóstolo da graça, não me autoriza a ser apóstolo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então, quem se diz apóstolo está fora do evangelho, está fora da palavra de Deus. A igreja de Cristo precisa, hoje, é de líderes, é de pastores, que apacente com conhecimento e inteligência. A igreja de Cristo precisa de bispos, é de pastores, é de colaboradores. Porque apóstolo já foi estabelecido. Foram 12. Eles já trouxeram a inspiração divina. O que a igreja de Cristo, que somos nós, precisamos. Amém? Então o que a igreja precisa é de pastores, como diz lá em Jeremias, capítulo 3, verso 15. E lá está descrito da seguinte maneira: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vão apacentar o meu povo com conhecimento e inteligência. É disso que a igreja de Cristo precisa. De líderes que estejam preocupados, interessados em apacentar o rebanho de Cristo. Com amor, com conhecimento, com inteligência. E não preocupados com título. Tem muitos pastores preocupados com título, que não aceitam mais ser chamados de pastores, que nem aceitam ser chamados de bispos, só apóstolos. Porém, para esses homens serem apóstolos, eles teriam que receber algo divino, ou seja, a revelação de Deus, algo novo para ser colocado na Bíblia. Se eles estão repetindo o que os apóstolos receberam, isso não autoriza, isso não dá o direito a esses homens de se intitular apóstolos. E um pastor fiel mesmo à palavra da graça, mas fiel de verdade, ele não se intitula apóstolo, porque ele sabe que o apóstolo da graça é Paulo. Paulo foi o homem que Deus escolheu para trazer o evangelho. Então, aquele pastor que é fiel mesmo, ele sabe, eu não posso me intitular apóstolo, porque a quem Deus revelou a palavra da graça, que Paulo chama a palavra do alto, foi a ele, Paulo. Ele é o apóstolo. Aí eu pergunto, quem é o nosso apóstolo? Paulo. O primeiro e único apóstolo da graça. Porque ele foi o único que Deus separou para dar o evangelho da graça de quem? Da graça de Deus. Então, aqui Deus diz, apóstolo de Jesus Cristo. E o que Deus está dizendo, está falado. É esse aqui, não pode ser outro. Você não pode aceitar para a sua vida um 13º, um 14º, um 15º. É esse aqui. E ponto final. O tempo de apóstolo acabou. Foram 12 e ponto final. Incluindo o apóstolo Paulo. Está claro? Seguindo, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E o pleno o quê?
conhecimento da verdade segundo o quê? A piedade. Piedade, quando a Bíblia fala de piedade, está falando da graça. Diga graça. Diga evangelho da graça. Que foi predestinado para a nossa vida. Esse ensino maravilhoso, que quando você ouve, você se sente tão bem. Por que, pastor? Eu me sinto tão bem com essa palavra. E faço esse esforço. E vejo que vale a pena sair da minha casa, mesmo distante. Por que, pastor, que há essa sede em mim? Eu não consigo me alimentar com outra pregação. A palavra do sistema não dá testemunho aqui dentro, porque não é a palavra do sistema que foi predestinada para o seu espírito. O conhecimento, a fé dos eleitos não é a lei, é a graça. É a graça, a fé dos eleitos de Deus. Por isso que você se sente tão bem, tão confortável. Nossa, eu sempre pensei assim. Eu só precisava de um pastor com conhecimento e inteligência, como foi profetizado em Jeremias, para testificar o que eu sempre pensei dentro de mim. Que é justamente o que acontece sempre aqui. A cada reunião, a cada ministração, você tem a confirmação dentro de você. Eu estou no caminho certo. Eu estou na senda da vida. Essa é a palavra para o meu espírito. Verso 2 do capítulo 1 da carta de Paulo a Tito. Na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos o quê? Eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Diga, eu recebo. Vamos por parte aqui. O verso 2 diz que a salvação, o conhecimento, já estava na mente de quem? De Deus. Já estava predestinado para a nossa vida o evangelho da graça. Que iria haver, muita atenção, que iria haver o período da lei e depois o período da graça. E que Jesus viria para estabelecer essa graça. Estava tudo nos planos de Deus. Não foi uma coisa de última hora. Bom, espera aí. Eu vou agora tirar a lei, estabelecer o evangelho da graça, vou enviar o meu filho Jesus, de última hora, está tudo muito corrido aqui. Não. Antes dos tempos o quê? Eternos. Ou seja, antes da criação do mundo. Já estava na cabeça de Deus, eu vou salvar, eu vou justificar, eu vou abençoar, eu vou destruir todo o mal. Eu vou separar um homem chamado Paulo para levar a fé que é dos eleitos de Deus, o evangelho da graça. E no tempo certo, eu vou levantar esse homem. E no tempo certo, eu vou usar a boca desse homem. Conforme ele diz aqui, ó, no verso 3. Mediante a pregação que me foi o que? Confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. Verso 4. A Tito, verdadeiro filho, a quem ele está escrevendo a carta. Ele chama esse servo de verdadeiro o quê? Filho. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então Tito era um verdadeiro filho o quê? Na fé. Diga, verdadeiro filho na fé. Como eu posso também falar do nosso pastor Heraldo, né? Não é verdade? Que foi levantado aqui, através da minha vida, por vontade de Deus. É um verdadeiro filho na fé. A esses que nascem no nosso meio, que é fruto
resultado da nossa pregação, do nosso ministério, a gente chama de verdadeiro filho na fé. Porque nasceu aqui, através da nossa pregação. Tito era um verdadeiro filho na fé, porque foi convertido em uma das suas pregações, do apóstolo Paulo. Tito foi alcançado pela pregação, pela mensagem de Paulo, e mostrou em seguida, isso é muito importante, amor. Porque tem muitas pessoas que ouvem, mas ela não demonstra amor, não demonstra interesse, não demonstra zelo. Tito não, ele demonstrou amor, zelo à palavra. Por esse motivo, Paulo depositou muita confiança em seu ministério. Paulo o considerava um homem de Deus, como também eu considero o pastor Heraldo um homem de Deus e vocês também. Ou seja, um pastor que tem a aprovação do rebanho, é um homem de Deus, sincero, que ama o evangelho da graça. E esse Tito veio a ser pastor dessa igreja. Paulo via nele um homem de Deus, é sincero, ele ama, ele tem zelo. Vai ser um ótimo pastor para essa igreja. Um ótimo pastor. Tito. Aqui nessa carta, Paulo aproveita no capítulo 2, verso 15, para fortalecer a autoridade pastoral de Tito, para que a igreja respeitasse a ele. Ensina, Tito. Ensina, fortalece a igreja com a palavra, repreende, exorta, e que ninguém te despreze. Isso está descrito no capítulo 2 aqui de Tito, verso 15. Ele reforça o ministério de Tito, aquilo que foi confiado a ele. Seguindo, verso 5. Por esta causa te deixei o quê? Em Creta. Onde estava Tito? Em Creta. Creta é uma ilha, tá? Ilha de Creta. A Creta atual, essa ilha chamada Creta, ela é muito bonita. É que eu não tenho aqui como mostrar para vocês. Mas se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que é uma ilha muito bonita, muito linda. A ilha de Creta. A Creta atual, a Creta moderna, é muito bonita. Vale a pena depois você pesquisar, tá? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, pastores, conforme te prescrevi. Veja como o apóstolo Paulo era dinâmico, né? O pastor Tito divulga o evangelho, meu filho. Evangeliza mesmo. E vai levantando servos, pastores, homens de Deus, para te auxiliar nesse trabalho. Porque uma andorinha só não faz verão, meu filho. Levanta homens dispostos a pregar o evangelho. Assim como você ama essa graça, prepara homens assim também. Então, Paulo delega a ele esta missão tão maravilhosa. E aqui também eu recebo, podendo contar com todos vocês. Porque uma andorinha só não faz verão, repito uma vez mais. É necessário que o corpo de Cristo esteja unido. E quanto mais colaboradores tivermos, quanto mais pastores tivermos, mais igrejas estarão abertas. E mais pessoas estarão sendo alcançadas por essa palavra tão boa, tão maravilhosa, que só traz tranquilidade e certeza do amor do Senhor para com a nossa vida. Somos filhos. Somos propriedades exclusivas de Deus. E esse evangelho testifica tudo isso e muito mais. Então é maravilhoso você ser um pastor na graça, você ser um colaborador na graça de Deus. Eu recebo que Deus traga muitos para estarem aqui, para amar essa graça em nome de Jesus. Eu recebo. Uma vez mais o verso 5. Por essa causa te deixei em Creta,
para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível. Muito importante. Aqui, Paulo começa a mostrar para Tito, isso serve também para nós, as qualificações para a pessoa ser um pastor na graça de Deus. As qualificações de um pastor, de um bispo, de um colaborador, de um membro na graça de Deus. Você vai perceber que, embora seja uma carta pastoral, a orientação que Tito recebe de Paulo serve para todos nós também, em nome de Jesus. E começa assim: alguém que seja irrepreensível, marido de quantas mulheres? Marido de uma só mulher, que não tenha o quê? Amante. Não é verdade? Agora se põe a pensar, nós vamos aprender muitas coisas ainda mais adiante. Se o proceder de um pastor tem que ser assim, como é que deve ser o andar de uma ovelha na graça de Deus? Da mesma maneira. Então veja, é uma carta pastoral, mas que traz também o ensinamento de como deve ser o seu compromisso com o Evangelho. Que te ensina também como deve ser o teu agir, a tua postura na graça de Deus. Porque se o proceder de um pastor deve ser com essas qualificações que vamos ler, então o andar do membro, da ovelha de Cristo, deve ser da mesma maneira. Não pode ser diferente. Ou seja, o pastor, marido de uma só mulher. Não, mas a ovelha não. A ovelha pode ser de vários. Está errado. A postura tem que ser a mesma. O ensino que Deus está dando para o pastor, vale para o rebanho. Da mesma maneira. Amém, igreja? Amém. Marido de uma só mulher, que tenha filhos o quê? Crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Esse é um ponto muito importante, viu? Se o pastor tem zelo pela igreja, amor, isso vale para vocês, membros, amor às coisas de Deus, os filhos se interessam também pela igreja e pela palavra de Deus. Do mesmo jeito. Agora, se o pastor é uma coisa na igreja, em casa ele é uma outra, os filhos, eles acabam ficando desinteressados. Não é verdade? Desinteressados. Então é importante que os filhos sejam também interessados nas coisas de Deus. Mas ele não pode ver no pastor e nem no membro, e nem na ovelha, uma coisa na igreja, em casa, outra. Então veja que são orientações para o pastor, mas que serve para todos nós. Por isso que tudo que vocês, membros, você ovelha de Cristo, isso é muito importante, tem recebido aqui, você deve passar para os seus filhos. O ensino. E não só o que você está aprendendo, abençoado, mas a declaração, o idioma, passar para o filho de vocês o idioma, a declaração do Evangelho da Graça, em um nome de Jesus. Fazer eles entenderem, colocar na cabeça deles, através da declaração, ó, vocês são filhos de Deus, você é um abençoado, meu filho. Você é mais que vencedor, você é a luz do mundo, você é um anjo em um corpo de carne. Olha, tem anjo ministrando ao seu favor. A gente tem que passar isso para os nossos filhos. Tem ministração de anjo ao seu favor, meu filho. Você é um abençoado de Deus. Então, o que você recebe aqui de Deus, você tem que passar para os seus filhos. Em nome de Jesus. E se você tem filhos pequenos, eles não vão crescer na graça, sabendo que o diabo existe.
eles não vão crescer na graça com medo do diabo. Eles vão crescer na graça com a certeza que são filhos de Deus, que o mal está destruído, que eles são salvos, que eles são abençoados, que tem anjos para ministrar em favor deles. Se você tem filho pequeno e procura trazer eles, para que a graça seja colocada no coração deles, a semente, a palavra, eles vão crescer sem medo de bicho-papão, sem medo do diabo. Vai crescer saudável, bem diferente da gente, bem diferente. Porque no nosso tempo, a gente cresceu com medo de bicho-papão, da mula sem cabeça. Aí depois você foi para uma igreja sistema, o bicho-papão virou o quê? Um diabão. Aí você começou a ficar com medo do diabo. Aí foi se multiplicando os bichos. Era só o bicho-papão, era só a mula sem cabeça. Depois não, agora tem o diabo, tem o demônio, tem a pomba gira, tem o preto velho, tem o tranca-rua, tem tudo, meu filho. É um filme de terror, como falou agora o pastor Heraldo. E o medo seu só aumentava, né? Meu Deus do céu, era só o bicho-papão. Eu não queria que a mamãe apagasse a luz do quarto, porque o meu medo era só dele. Agora tem um monte de diabo. É o diabo do leste, do sul, do oeste. Para cada lado tem um. Do norte, o diabo do norte. Tem que ter cuidado com ele também. O do leste. Então é muito bom a gente passar para os nossos filhos o ensino da graça de Deus, para que eles não passem o que nós passamos. Para que eles não sofram o que a gente sofreu. Porque a gente sofreu muito no passado por não ter tido a oportunidade que hoje nós estamos tendo de conhecer o Evangelho da Graça. Amém? Graças a Deus. Essas palmas é sinal que você está entendendo e recebendo e vai colocar em prática em nome de Jesus. Seguindo, Tito capítulo 1, verso 7. Porque é indispensável que o bispo ou pastor, é indispensável, hein? Deve ter essas qualificações que estamos lendo aqui. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de quem? De Deus. Dispenseiro de Deus, meu amado, vamos entender isso. Alguém que Deus entregou para ele algo e ele cuida. Deus confiou a ele aquilo e ele cuida com zelo. E ele entende no seu coração que aquele compromisso que ele tem de cuidar, ou seja, daquele compromisso que lhe foi confiado, ele não se colocou, ele não prometeu cuidar daquilo para homens. Ele se colocou e se prontificou e prometeu para Deus. Então a gente tem que ser um bom dispenseiro. A minha posição aqui, eu não prometi para homens que eu ia ser zeloso. Antes disso, eu prometi para quem? Para Deus. Naquilo que Ele me confiou. Então, é esse o entendimento que nós temos que ter. Alguém dedicado, de bom testemunho, e que cuida da igreja de Cristo com amor. E mais, que vê o sofrimento da ovelha e aconselha a luz da palavra. Agora, depois disso, que a ovelha aconselhada, cabe a ela ser obediente e colocar em prática para viver o que ela recebeu como conselho, à luz da palavra, para que ela tenha uma vida feliz. Porque o pastor orienta, aconselha, mas para você viver uma vida feliz, cabe a você colocar em prática. A gente aconselha. O membro, o colaborador, o pastor auxiliar, na minha posição tem que estar cuidando de todos, orientando a todos. Agora cabe a você colocar em prática. Em nome de Jesus. Continuando, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Não o quê? Arrogante, orgulhoso, né? Não pode. Tem homens com título de pastor que é orgulhoso. Bom, eu sou o pastor fulano, né? Formado nisso e naquilo. Já li a Bíblia todinha, mais de 300 vezes. Tem pessoas que se jactanciam, né? Eu já li a Bíblia 3 vezes, 4 vezes, 300 vezes. Eu sou formado nisso e naquilo.
Não pode haver isso no ministro de Cristo, em um pastor. E se esse proceder não deve existir no ministério de um pastor, nem tampouco no andar de uma ovelha. Eu me faço entender? Orgulhoso, não arrogante, não irascível. Imaginou um pastor nervoso, irado, que grita com os membros e com os seus pastores, que só falta bater no pastor? Eu conheci um assim em Recife, mas graças a Deus saí de lá. Oh, piquei a mula. Um pastor que só faltava bater na gente. Eu fiz parte de um ministério lá em Recife, Pernambuco, de uma igreja muito conhecida, muito famosa. O pastor era muito nervoso, ele gritava, assim que ele entrava assim, mal ele colocava os pés na igreja, já começava a gritar. Nossa, era uma coisa horrível. Só faltava bater na gente. Ele morreu, viu? Ele morreu. Depois eu tomei conhecimento que ele veio a falecer. Meu Deus do céu, o homem era terrível. Graças a Deus saí de lá, porque só faltava bater. Uma coisa muito importante nisso tudo, uma pessoa que ensina o evangelho, ele não pode ensinar com ira. Isso é muito importante, viu? Principalmente o pregador da graça de Deus, com ira no coração, com ira no coração, com revolta no coração, por causa que o sistema religioso está do jeito que está. Tem pessoas que não têm título de pastor, e a gente vê muito isso na internet, não tem um cargo ministerial, vamos dizer assim, não é nem pastor, nem bispo, nem colaborador, mas que tem mania de querer defender o evangelho, a verdade de Deus, mas com ira nas suas palavras, com revolta. Esse povo do sistema são os malditos. Eles têm que ser, todos eles, fuzilados na parede, tem que morrer. Esses malditos, são os malditos. A intenção de evangelizar é boa, mas o conteúdo é ruim. Porque está cheio de quê? De ira, de raiva. A gente não vê um Jesus assim, ensinando a palavra de Deus, mas desejando a morte de um e a morte do outro, porque não está de acordo com a palavra, com a vontade de Deus ainda. O nosso proceder na graça de Deus não pode ser assim, tem que ser no amor e na graça de Deus. A gente deve plantar a semente e aguardar Deus dar o crescimento. Não se combate a mentira, o falso mestre, o falso pastor, com ódio no coração, com revolta no coração. É com amor e com a verdade. É ensinando. E isso com amor. Não é ficar na internet, esses malditos têm que morrer. Pastor ladrão, pastor desgraçado. Nossa, uma evangelização dessa não transforma ninguém. Isso só atrapalha, só prejudica. Porque é ira que você está vomitando, semeando no coração das pessoas. Imaginou se eu pregasse aqui ira, revolta? Olha, você tem que odiar aquela igreja, porque lá eles roubam as pessoas, só querem o dinheiro das pessoas. Eu ia ter um monte de gente irada aqui, que quando passasse na porta da igreja, como o pastor falou, são os malditos, tem que morrer o povo dessa igreja. O seu coração ia estar assim. E não é assim que Deus quer. Deus quer uma igreja no amor e na graça de Deus. É no amor e na graça. Então, o coração de alguém que está servindo a Deus, principalmente um pastor, o seu proceder não pode ser cuspindo fogo no púlpito, desejando a morte do pastor, do sistema, que faz e realiza campanhas e correntes. Se ele é corrupto, se ele é um falso pregador, um falso pastor,
Aquilo que se planta não se colhe? A tua missão, abençoado, e a minha, é ensinar as pessoas, pregando o Evangelho, pregando a graça de Deus, com toda a parcimônia, com todo o amor. E a obra, Deus realiza. O crescimento é Deus que vai dar. Não é a sua raiva, não, que vai fazer com que as pessoas saiam de lá, não. Não é o seu ódio, não. Isso só piora a situação. Olha como é aquele irmão lá da igreja lá, que prega a graça de Deus. É um povo virado, estava desejando a morte do nosso pastor aqui. Aí aquele mesmo vai ficar com raiva de você, vai ficar com ódio de você. Aí aquele não sai mesmo, agora que eu não saio mesmo daqui. Falou que eu tinha que morrer e o meu pastor, agora que eu não saio mesmo. Aí fica uma situação o quê? De carne. Nós temos que mostrar o amor de quem? De Jesus. Mostrar que nós somos pessoas transformadas e não ficar na internet. É um maldito, tem que morrer todos eles. Não. Não é assim não. Declaro você com a mente de Cristo. Não irascível, não dado ao vinho. Imaginou um pastor manguaça? Gente do céu, um pastor cachaceiro é a gota d'água, viu? Não tem condições. Um pastor não deve ser chegado à bebida. Nos ensina aqui o Evangelho, hein? Tem pastor que se aproveita da palavra de Deus, principalmente daquela parte que Paulo diz: Timóteo, por causa das tuas frequentes enfermidades, toma um pouco de vinho. Mas vamos analisar o contexto, o texto e o contexto. Por que motivo estava se recomendando um pouco de vinho? Por causa das tuas frequentes o quê? Enfermidades. Então, aquele vinho estava servindo como remédio. Paulo não estava dizendo, ó, toma aí meu filho, vai, bebe bastante aí, não. Era uma recomendação por causa das suas frequentes o quê? Enfermidades. Totalmente diferente. Não, está na Bíblia que Paulo falou que pode beber. Ele mandou Timóteo beber. Se nós nos colocarmos a pensar com a mente de Cristo, e você é inteligente, uma pessoa que vem à igreja para se libertar do vício, da bebida, que quer a cura, eu quero a cura, meu Deus, eu quero me libertar da bebida. Qual é a força que ele vai ter encontrando na igreja um pastor viciado também? Nenhuma. Ele vai se aconselhar com o pastor, pastor, sim meu filho, qual é o seu problema? Meu problema é que eu bebo muito, eu sou viciado na bebida. Somos dois, eu também estou lascado, estou na mesma situação. Vamos tomar um ali no bar do Zé. Eu sou outro, eu estou lascado do mesmo jeito, eu também bebo. Aí eu pergunto, no final das contas, passa a régua e fecha a conta, qual é a força que essa pessoa vai ter para largar o vício? Nenhuma. Pastor manguaça. Misericórdia. Então, abençoado, não dá. Não dá. Aqui diz que não dá. A Bíblia, o Evangelho que nós estamos lendo aqui está dizendo que isso não dá. Um pastor não pode ser chegado à bebida. Viciado não dá. Porque ele não tem condições de ministrar a palavra de Deus. E bem-aventurado aqueles que vêm ao Senhor. Peraí, deixa eu ver. Como é que é mesmo? Não pode. Tem que estar em perfeita saúde. Em nome de Jesus. Em sã consciência, né? Verso 7. Prosseguindo aqui, né? Não dado ao vinho, nem violento. Mas não, pastor violento. Quebra tudo. Nem cobiçoso. De torpe o quê? Ganância. Ganancioso, que pensa que ser pastor é emprego. Tem pessoas que pensam que ser pastor é emprego. E que fala com essa maldade. Ah, pastor é emprego. Pastor não é emprego. Ser pastor é vocação. Vocação para fazer pessoas felizes. Você cuidar de uma pessoa é algo lindo. E ver ela revivendo é algo maravilhoso. Por isso, eu digo para você, ser pastor é um dom muito bonito. Você está aqui ministrando a palavra de Deus, cuidando do sofrido, e vendo ele se erguer, se levantar, ter uma vida transformada,
é algo muito bom, abençoado. Não tem dinheiro nesse mundo que pague. Por isso não é um emprego, não é uma profissão, é uma vocação. E só aqueles que Deus deu a unção no Espírito é que executam isso com a verdade de Deus. Embora tenha os falsos, mas isso aí já é um outro assunto. Continuando, verso 8. Antes, hospitaleiro, principalmente no coração, um pastor tem que ser assim. Hospitaleiro, ponto importante, que escuta a ovelha. Na sua dor, no seu sofrimento, naquilo que ela quer falar, naquilo que ela quer passar, escuta e dá o conselho à luz da palavra. E repito, em seguida a ovelha tem que colocar em prática. Amém? Isso é muito importante. Um pastor tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso. Vai vendo, hein? Só coisas boas que servem para você também. Que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Abençoados, depois de ler tudo isso aqui, do verso 5, as qualificações de um pastor, ao verso 9, nós temos aqui detalhes importantíssimos. Se o proceder do pastor deve ser assim, pergunto e quero que você me responda em alta voz. Se o proceder do pastor tem que ser assim, com essas qualificações, como deve ser o andar dos membros da Igreja de Cristo? Da mesma maneira. Se o proceder de um pastor tem que ser assim, marido de uma só mulher, hospitaleiro, sóbrio, piedoso, honesto, não dado à bebida, né? Não pode ser um viciado, etc, etc. Da mesma maneira deve ser o proceder do rebanho. Então veja que essa carta pastoral é para todos nós. Diga graças a Deus. E quando você começa a agir assim, com esse proceder, com essas qualificações que a gente está vendo aqui, com esse agir, as pessoas passam a desejar o teu proceder para a vida delas. Eu quero ser como esse cristão. Eu quero ser como essa pessoa que serve a Deus. Porque eu vejo nesse abençoado dedicação às coisas de Deus, tranquilidade. Eu quero ser como essa pessoa, firme, tranquila, cheio de esperança. Eu quero ter essa calma, essa confiança nos momentos difíceis, como esse abençoado tem. Então, quando a gente se coloca nessas qualificações, quando você começa a proceder assim, as pessoas estão vendo você abençoado, elas começam a desejar também. Eu quero ser como esse abençoado. Eu quero ter essa calma que essa pessoa tem. Eu quero ter essa firmeza que esse cristão da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus tem. Como esse pastor, como esse colaborador tem, eu quero ser também, em nome de Jesus. Para isso, você tem que colocar em prática. Nós não podemos deixar que o incrédulo nos desconverta. As suas manias, as suas atitudes. É essa pessoa que tem que ver em você a luz de Deus. E se converter. E não você se desconverter e começar a falar como essa pessoa, a andar como essa pessoa, a ter as atitudes que essa pessoa tem. Aqui tem que funcionar diferente, abençoado. O evangelho está sendo dado para você, o proceder, a postura, o compromisso que você tem que ter com o evangelho. Essa pessoa precisa ver isso em você e ser imitador teu. E não você imitador dessa pessoa na incredulidade que ela tem. Eu me faço entender? Amém. Verso 10, do capítulo 1 da carta de Paulo a Tito. Porque existem muitos insubordinados, oradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Oradores frívolos. Quem são, pastor? São aquelas pessoas, olha para mim,
que falam coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. É o significado de pauradores frívolos. São pessoas que você liga a televisão, principalmente quando você liga a televisão, você vê um monte deles que fala, e você vê, mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia. Pessoas que querem, através da mídia, através da televisão, o sistema religioso, convencer as pessoas a acreditarem que o pedaço de pau é Jesus, que a rosa é Jesus, que o manto é Jesus, e uma porção de outras coisas. E que através daquele objeto, você vai ter um caminho de prosperidade. São pessoas que você vê falar, está ali ouvindo, mas meu Deus, mas isso não está na Bíblia. A Bíblia chama eles de enganadores. Especialmente, olha só, os da circuncisão. Digo os da lei. Os da lei. Vai anotando aí. Os da lei. Agora, muita atenção para o verso 11. Atenção para o verso 11. É preciso fazê-los o quê? Calar. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Veja, não devem. Então o que a gente vê aí no sistema religioso é algo que não se deve ser ensinado, mas está sendo ensinado. Mas não se deve ser ensinado, mas está sendo ensinado. Mas não se deve ser ensinado, mas eles estão ensinando, mas não devem ensinar. Mas estão falando, mas não se deve. Mas estão ensinando, mas não se deve. Porque o que eles ensinam, olha só a conclusão do verso, é por torpe o quê? Ganância. Por torpe ganância, abençoado de Deus. Isso é muito importante. Agora, é preciso fazê-los calar. Pastor, e como que eu faço isso? E como que o senhor faz isso? Brigando? Matando? Vamos matar lá, pastor, vamos lá. Não. É mantendo a nossa igreja um bom exemplo a se pensar e proclamando a verdade. Ensinando o quê? O evangelho da graça que a nós foi confiado, aos eleitos de quem? De Deus. É ensinando, abençoado, é falando a graça de Deus. Então aqui, no verso 11, Paulo nos ensina, é preciso fazê-los calar. Bom, eu não vou brigar com ninguém, não vou sair matando ninguém. Como é que eu faço isso? Ensinando o evangelho. Aí a gente consegue calar os mentirosos, os falsos. Agora, características de um falso mestre, de um falso pastor, de um falso líder. Paulo descreve aqui. Há nele o que? Ganância, diga ganância. Por isso que eles, e quando eu me refiro a eles, são os pastores do sistema, por isso que eles têm tanto interesse que se vá nas correntes. Que as pessoas estejam lá, que eles promovem todo santo dia, porque eles estão motivados pelo dinheiro e não pelo amor à ovelha de Cristo. Por isso que eles querem tanto que a pessoa esteja segunda, não falte na terça, não falte quarta, esteja na quinta, na sexta, no sábado. Domingo você não pode faltar. Segunda-feira nós vamos dar a chave. Terça-feira nós vamos dar a rosa. Quarto pedaço do manto. Quinta-feira, a cruz. Sexta-feira, o galho de arruda. Amém, pessoal? Sábado, eu vou dar o perfume do amor. Amém, pessoal? Domingo, o pão e o peixe. Você não pode faltar. Mas tudo isso motivado, não é por amor às ovelhas, é pelo dinheiro, é pela ganância. Por isso que eles insistem tanto. Você tem que estar aqui. Olha, nós não queremos o seu dinheiro. Apenas que você traga a sua fé. Tem aparência de coisa boa, né? Nós não queremos o seu dinheiro. Apenas que você traga a sua fé. Aí quando você chega lá, ele falou que era só a fé. Aí entra
como que é essa fé. Você trouxe a sua fé? Quem trouxe a sua fé? A mim, pessoal? Eu trouxe. Então agora, você vai sacrificar. Você que tem fé. Porque quem é derrotado não vai se levantar. Mas quem tem fé vai se levantar agora. E vai vir aqui na frente, vai pegar o envelope. Você vai mostrar para o diabo que você não é derrotado. É desse jeitinho. Paulo diz que eles são o quê? Enganadores. E eles discursam bonito na televisão, né? Eles preparam o caminho. Não queremos seu dinheiro. Apenas que você traga a sua fé. E se você não tem fé, a mim, pessoal, vai na minha fé. Vai na minha fé. Você olha assim, nossa, mesmo que eu chegue lá com sono, sonolento, caído, ele falou que ele mesmo, ele ora por mim, ele empurra a carroça por mim. Ô pastor bom danado, viu? E é verdade, tem uns que até falam, e se não aconteceu, coma a Bíblia. Eu não como é nada daqui. É preciso fazê-los o quê? Calar. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Tudo isso que eu falei, abençoados, é o que não devem fazer. E eles fazem. E o que eles estão fazendo é por torpe ganância. É por dinheiro, é motivação por dinheiro. E muitos são cobrados a fazerem isso. Eu já fiz parte desse sistema. E eu sei que é assim que acontece lá dentro. Eu já passei por lá. Eu sei que é assim o sofrimento lá dentro. E não é só pastor que sofre. Obreiro também sofre. Porque a liderança cobra do pastor e o pastor cobra do obreiro. E tem obreiro que volta para casa a pé, porque tem que deixar tudo lá. Você trouxe a sua fé, obreiro? Então você vai mostrar agora que você é de fé. Você vai comprar esse jornal todinho aqui. Não é verdade? E tem aqueles pastores que são mais abusados ainda. Você que ama ao Senhor Jesus, vem aqui no altar. Aí a pessoa sobe lá. Só vai descer desse altar aqui aquele que ama Jesus e vai deixar a chave do seu carro. Só vai descer desse altar, a mim, pessoal, aquele que ama Jesus e vai deixar a chave do seu carro. Agora, a pessoa que ama Jesus, diz amar Jesus, vai descer desse altar, sem deixar a chave do seu carro, é um amaldiçoado. A pessoa ainda tem que ouvir isso. Não é verdade? Ainda tem que ouvir isso. É um sofrimento só. Por isso que nós temos que ser perseverantes na graça de quem? De Deus. Amém, igreja? Amém. Seguindo, verso 12. Foi mesmo dentre eles o seu profeta que diz: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios o quê? Na fé. Então, abençoado, tem que haver o quê? Uma perseverança da nossa parte em ensinar a verdade, em exortar essas pessoas. Brigando? Não. Diga no amor e na graça de Deus. A nossa missão é curar as pessoas. Através da violência? Não. Através da palavra. E Deus em seguida se encarrega de abrir o entendimento das pessoas. Por isso que você tem que evangelizar as pessoas com a pregação, com o CD de mensagens. Porque a explicação é mais ampla, para que as pessoas entendam o evangelho da graça em sua vida. Seguindo, verso 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade,
Tem muitas coisas na Bíblia, é importante falar sobre isso, que é judaísmo, que é para os judeus, e que você precisa ter a mente de Cristo para separar essas coisas. Coisas essas que não pertencem a nós, povo não judeu. Como, por exemplo, vestimentas, rituais, lavamentos, cerimônias, guardamento de dias. A gente percebe isso na Bíblia. Situações para o povo que? Judeu. Que não pertence a você e nem a mim, povo não judeu. E depois Paulo fala, além disso, existem os mandamentos dos homens. E há muito, a gente vê muito isso no sistema religioso. Não pode isso, não pode aquilo. Mulher não pode cortar o cabelo, não pode adentrar na igreja com calça comprida, não pode usar batom vermelho, não pode vestir roupa vermelha, e por aí vai. Tem mulher que é até proibido de raspar as pernas, aí vira um Capitão Caverna. E por aí vai. Ou seja, tudo eles veem o que? Maldade. Se raspa as pernas, é pecado. É obra do inimigo. O homem não pode usar bigode, não pode usar bermuda. Oh, meu Deus do céu, num calor, às vezes, uma bermuda refresca, né? É bom, né? Uma bermuda. Mulher não pode usar calça comprida, e por aí vai. Olha o que diz o verso 15. Todas essas coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão o quê? Corrompidas. E é verdade, viu? Para os que estão desviados da verdade e não têm entendimento do evangelho da graça, tudo para eles é o quê? É do diabo. Tudo é do diabo. Essa comida é do diabo, essa roupa é do diabo. O cabelo que essa irmã está usando, esse coque aí, não é muito de Deus não. Tu não está achando, irmã? Também estou achando. Não é de Deus isso aí não. É do demônio também. Tudo é do demônio, tudo é do diabo. Situações do dia a dia. Isso me aconteceu, um imprevisto, um contratempo, está amarrado. É o diabo. O meu dente está doendo. É o diabo. Não, não é o diabo não. É falta de cuidado para com a boca, para com os dentes. Vai no dentista, que esse diabo é arrancado. Não é verdade? O dentista tira esse diabo, que é esse dente que já era para você ter extraído ele. Aí não extrai o dente, está lá. Ui, está doendo o meu dente aqui, o diabo. Eu vou te vencer, diabo. O diabo está colocando. Aí chega na igreja, pastor, eu estou enfrentando uma luta tão grande. Qual é a luta? O diabo está colocando dor de dente em mim. O diabo está colocando dor de dente em mim, pastor. Aí veio o obreiro, veio um pastor e ora e um está amarrado esse diabo aí. Não, isso é problema, isso é falta de cuidado com os seus dentes. Vai no dentista e ele vai lá, ele elimina isso aí, ele arranca logo de uma vez esse dente aí. Vai extrair logo de uma vez ele. Aí esse diabo vai para bem longe. Aí você vai ver que você vai ficar bonzinho. Não precisa nem fazer corrente. Se não puder ir no dentista, vem que eu arranco com a linha. Pode vir aqui na igreja que eu puxo esse dente seu, eu tiro esse diabo da sua boca. Oh, meu Deus do céu. Todavia as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A posição da igreja com relação a uma roupa, a uma festa, a qualquer outra situação da vida, no geral, qual é a posição da igreja? A igreja deve ensinar o que convém e o que não convém. E você, por ter o Espírito de Deus dentro de você, você vai retendo o que é bom e se apartando daquilo que é ruim. Amém? A Bíblia diz que tudo nos é lícito. Verifica o que convém, abençoado. Então, a função de um pastor em graça é te ensinar a palavra. Olha, isso convém e isso não convém. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Veja o que é melhor para você, meus irmãos. Eu não vou ficar dizendo, isso aqui está proibido, isso aqui não está proibido, isso aqui está proibido, isso aqui não está proibido, não. Deus dentro de você mostra as coisas. Olha, meu filho, isso não convém para a sua vida. Está errado, você está envolvido nessa situação. Sai dessa situação em nome de Jesus.
E você é mesmo, Deus. Eu não devo estar nessa situação. E você mesmo, sem um pastor por perto, sem ninguém por perto, você mesmo, ó, pica a mula e sai daquela situação. Como diz o outro. Estou fora. Sou mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? Porque você sabe, Deus fala dentro de você, puxa, isso aqui não convém. Se eu continuar nessa situação, eu vou sofrer. Eu vou ser envergonhado, eu vou passar a maior vergonha da minha vida. Então é aí que entra o ensino, a obediência à voz de Deus. O pastor ensinou, pregou, mostrou as coisas. Olha, isso aqui existe, isso aqui também existe. Essas são as qualificações. Isso aqui é errado, isso convém, isso não convém. Essas são as características do caminho errado, do falso mestre, etc e tal. Cabe a mim reter o que é melhor. Bom, isso aqui não convém, porque senão eu vou ser envergonhado. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer. Para eu não passar uma vergonha. Imaginou você passar um vexame, uma vergonha perante a sua família, lá no seu trabalho, e você, meu Deus do céu, eu semeei, por minha culpa, por eu ter insistido numa coisa que Deus falou, isso é carne. Aí eu fui, pastor. Estou na maior vergonha. Então, tenha cuidado. Fica aí o alerta para você em nome de Jesus. Uma vez mais, você é livre. Diga, eu sou livre. Mas vê o que convém, abençoado. Você não tem o pastor perto de você, mas você tem o pastor dos pastores. E louve a Deus por ele em sua vida. Louve a esse Deus por ele em sua vida. Verso 16, para a gente terminar do capítulo 1 da carta de Paulo a Tito. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. E é verdade. Entretanto, negam por suas obras. Porque usa o nome de Jesus para tirar a lã das ovelhas, né? Para enganar o povo. Aí não dá. Entretanto, negam por suas obras. E por isso é que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E se há desobediência, a pessoa não se sujeita a uma autoridade de Deus. E nem tampouco a palavra, né? Então, havia nessa igreja pessoas que se colocavam contra, eram rebeldes ao Evangelho. E uma pessoa que se opõe, ela está o quê? Diga, reprovada. Reprovada. Porque não sabe seguir instruções. Toda pessoa que não sabe seguir instruções, a de Deus, ela está reprovada. E em seguida, ela se rebela contra o pastor. Toda pessoa que não sabe seguir o ensinamento, que não obedece, em seguida se rebela contra o pastor. Isso é um fato. Então, estava acontecendo aqui também, mas Paulo estava cuidando, orientando a Tito a lidar com a situação, a contornar a situação e cuidar da amada do Senhor no local que ele estava, que era a ilha de Creta. Então, ficamos por aqui. Na próxima reunião a gente prossegue com a parte 2, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por tudo que a gente aprendeu aqui, por todo esse ensinamento que com certeza trouxe para o seu coração um proceder melhor. A sua atitude, a partir de hoje, vai ser melhor do que a de ontem. Porque o Evangelho diz que a gente está crescendo de glória em glória. Então, abençoado, eu declaro as palavras ditas aqui pelo Espírito de Deus, eternas, no seu coração, no seu espírito, em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos e que os anjos do Senhor te levem em segurança para casa. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.